O som dessas clarinadas anuncia que começa mais um culto de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus, com hinos, orações e uma mensagem poderosa ao nosso favor. Esse trabalho é uma gentileza do Tabernáculo da Fé, situado na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. E nós vamos iniciar então o nosso culto desta noite com uma oração ao Senhor nosso Deus. Bendito Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos outra vez reunidos em tua presença, Senhor, em espírito e em verdade, meu Pai, para levarmos até o coração dos nossos irmãos ouvintes essa mensagem de poder que cura, que liberta, que revela. E também, meu Pai, pedimos a bênção do Senhor para o decorrer deste trabalho, que nós possamos ser grandemente abençoados, sermos inspirados para fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Pai. E abençoa também os nossos irmãos, o coração de cada um, o lar de cada um, as famílias, as crianças, os jovens, os velhos, que todos sejam ajudados pelo Senhor, Pai. E nós pedimos estas bênçãos todas no precioso nome
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. E nós vamos então dar início cantando para o Senhor nosso Deus o hino de número 18 do nosso Inário Shalom. Cantemos todos para a glória de Deus. Que Deus me enviou neste mundo com o dom de louvar ao Senhor. Vou cantando e levando a mensagem para todos os lugares onde eu for, com a missão de pregar o Evangelho até onde chegar minha voz. Vou mostrando que o Senhor Jesus entregou sua vida por nós. Vai, 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 vai minha voz pelo mundo, vai dizer que o amor mais profundo é o amor de Jesus, meu Senhor. Vai, 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 meu louvor até o céu. Vai, minha voz além do véu, cantar hinos ao Criador. É firmado no amor de Jesus, é firmado no amor que eu estou. Quanto mais vem as provas da vida, mais firmado na rocha eu sou. Não me deixo abater pelas lutas, pois com fé e coragem eu vou. Horas tristes e horas alegres, eu dedico a Jesus meu louvor. Vai, 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 minha voz pelo mundo, vai dizer que o amor mais profundo é o amor de Jesus, meu Senhor. Vai, 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 meu louvor até o céu. Além do véu, cantarinhos ao Criador. Sendo provado prossigo, pois eu sei que não ando sozinho. Sei que Cristo está sempre ao meu lado para iluminar meu caminho. Ao chegar o final da jornada, meu louvor sei que não terá fim. Sei também que existe no céu um lugar preparado
Vai, 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 vai minha voz pelo mundo, vai dizer que o amor mais profundo é o amor de Jesus, meu Senhor. Vai, 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 vai meu louvor até o céu, vai minha voz além do véu, cantar hinos ao Criador. Amém, glória a Deus. Número 19 do Inário Shalom. Paz e amor, é Jesus meu Salvador, fonte que traz prazer e nos dá o Consolador, fonte da esperança, também da libertação, fonte que está jorrando dentro do meu coração, fonte que está jorrando dentro do meu coração. Fonte da água da vida, quem tem sede vem beber, fonte que traz saúde pra quem vive a perecer, fonte da salvação para quem perdido está. Quem bebe dessa água nunca mais sede terá. Quem bebe dessa água nunca mais sede terá. Fonte que alimenta nossa vida de cristão, fonte da liberdade para quem vive na prisão, fonte que busca força para sempre caminhar, fonte da minha vida, quero sempre te louvar, fonte da minha vida, quero sempre te louvar. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Número 20, Inário Shalom. Estava muito cansada quando estava lá no mundo
de aflição. Não tinha paz, era sempre desprezível, e muito triste era o meu coração. Andei demais a procurar felicidade e não achei um caminho ideal. Eu não sabia que Jesus era o caminho e nele havia o amor celestial. Agora eu engrandeço esse nome, que é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Sua santa palavra, a alma triste que está sem salvação. Quero dizer que só Jesus quem salva, só Ele tira o homem da perdição. Em um madeiro Ele foi crucificado para nos dar o seu divino perdão. Naquela cruz o meu mestre expirava, ele morreu para nos dar a salvação. Agora eu engrandeço este nome, que é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Agora eu engrandeço este nome, que é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Número 21. Casa de Jairo. Digo, casa do cristão. Casa do cristão é uma igreja, um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar, onde o amor de Deus mais importante, junto à paz, a fé constante, nunca terminou. Construída sobre uma grande rocha, a coluna principal é o Senhor, com janelas sempre abertas para o céu, sem negras cortinas para entrar a luz divina. Igreja
de Deus, em forma de lar. Toda a casa do cristão é um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar. Toda a casa do cristão é um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar. Muitas vezes esta casa é abatida pelas fortes tempestades, lhe querendo desmanchar. Mas parece que tudo está perdido e que a terra já foi vencida, não há o que consertar. Mas aos poucos tudo vai se refazendo pela força e o poder do nosso Deus. O Senhor que pelas nossas almas vela, seu amor em nós revela, socorrendo-nos do céu. Igreja de Deus, em forma de lar. Toda a casa do cristão é um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar. A casa do cristão é um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do verso 1, não é? Nós poderíamos ter dito a Escritura antes, mas passou, né? Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Enquanto vocês procuram, né, as Escrituras, lembrando que os nossos cultos pelo ar estão sendo transmitidos todas as terças-feiras, às quintas-feiras, aos sábados e domingos, no horário das 19 horas, não é? Que Deus possa nos ajudar e ajudar a todos os que ficam conectados para serem abençoados, né? Então vamos ler agora, acho que todo mundo já conseguiu encontrar. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses.
E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 260 dias vestidas de saco. Ou seja, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca, não é? E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Amém. Vamos parar aqui porque a leitura é extensa, não é? Então a gente vai economizando o tempo para que quando chegarmos mais ao final não fiquemos, não é, atropelados por causa do tempo. E no culto anterior, nós demos início à leitura da mensagem que tem o título A Junção do Tempo. É uma mensagem muito tremenda, pregada pelo profeta William Branham em 15 de janeiro de 1956. Mensagem tremenda. E nós chegamos, no culto anterior, até o parágrafo 29. Mas eu gostaria de dar uma recapitulada nesse último parágrafo lido no culto anterior, que é o 29. Bom, então não precisa ler o parágrafo todo, vamos começar aqui um pouquinho para frente já, não é? Ele diz assim: quando todo o inferno se soltar, todo o céu se soltará também. Quando o inimigo chega como uma corrente de água, o Espírito de Deus levanta sua bandeira contra ele. E estas 2 forças são sempre mostradas na junção. Eu fiz questão de ler outra vez isso aqui para nós emendarmos, né, o entendimento de trás para cá agora, não é? Então, como o título da mensagem é a junção do tempo, então ele está dizendo aqui que ele disse um pouco antes que ele tinha estudado e ele conseguiu encontrar 7 junções de tempo através das Escrituras. 7, não é? E cada vez que houve uma junção, que é assim, a ligação entre dois tempos, não é? Então há esse confronto de forças espirituais do inferno e celestial. Isso é muito bom a gente prestar atenção nisso, né? Para inteirarmos-nos mais dessas coisas tremendas, né? Dessas revelações. Então, assim, agora vamos ao parágrafo 30, então. Agora, como vemos, o tempo que Nimrod trouxe toda a confederação e fez com que todas as pessoas fossem para a Babilônia e entrasse nessa grande confederação. E o tempo de todo o mal, segundo entre as mulheres sexualmente e assim por diante. Ao mesmo tempo, Deus tinha uma testemunha na terra, Enoque, que andou com Deus, irrepreensível, e ao mesmo tempo que aquele mal estava aparecendo, anjos apareceram na terra, seres angelicais se moveram entre os homens. Então, quando o diabo começou a agir, né, através de Nimrod, então Deus começou a enviar os seus anjos para batalhar a favor do bem, não é? Parágrafo 31. Um belo tipo de hoje também. Como o mal está aparecendo, do mesmo modo está o bem aparecendo. E observe ali atrás, naquele dia maligno, pouco antes da destruição,
quando Deus tinha um homem ali pregando o evangelho, um homem pobre, homem humilde, não muito do mundo, mas um homem cujo coração ouvia a Deus, Noé. Então você vai ver aqui que ele vai falar já já, que lá também tinha duas testemunhas, Enoque e Noé, né? Então, esse homem humilde, pobre, não era muito do mundo e tal. Ali estavam Noé e Enoque. Noé e Enoque pregando ao mesmo tempo. E se você observar em Apocalipse 11, diz: eu darei poder às minhas duas testemunhas no último dia. Duas testemunhas novamente no último dia. Apocalipse 11. E elas realizariam sinais e maravilhas no meio do povo. Olhe ali atrás, então, como Noé e Enoque estavam pregando, e Noé estava pregando uma mensagem que parecia ser muito louca para o mundo. E Noé, aqui está agora, Noé estava pregando, preparando a arca, fazendo um lugar de segurança. E aquilo era um milagre em si mesmo. Como um homem sobre uma terra seca, onde nunca havia caído água, estava preparando uma arca para flutuar em um mar poderoso que estaria ali. Quer dizer, a mensagem de Noé era praticamente uma loucura, porque até então não existia ainda chuva, não havia caído chuva ainda, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era chuva, porque a terra era irrigada pelo vapor que subia e depois descia, né? Bom, e dizendo, descerá dos céus, essa água vai descer dos céus. E onde estava? Mas pela fé, que é um milagre por si mesmo, Noé, advertido por Deus, preparou a arca. Vê você isso? Não importava quão tolo parecesse, quão fanático aquilo fosse para o povo, era um milagre em si mesmo. Ver um homem martelando que algo parecesse fanaticamente. Isto se repete hoje, novamente. Quando um homem martela o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregando o batismo com o Espírito Santo, aprontando um povo para o julgamento vindouro, ou um escudo para ele, né? E o povo da igreja moderna sorri e critica, dizendo, isto não existe. E os dias dos milagres passaram, é um milagre, um poste de sinalização na junção. Bom, ele está falando aqui que a igreja moderna dizia que os dias dos milagres tinha passado, que milagre não existia. Só que é bom lembrar que ele estava pregando isso em 1956, né? Agora, hoje em dia é diferente porque a maioria das pessoas é pentecostal. A maioria das pessoas seguiu após os missionários de cura divina. Então, vai mudando o aspecto da incredulidade das pessoas, né? Mas vamos mais aqui. Noé trabalhando, não só tinha ele realizado um milagre, ou visto, ele estava buscando também por um milagre. Quer dizer, o fato dele estar trabalhando ali, fazendo aquela embarcação enorme, né? Já era um milagre, mas também ele cria em um milagre, ele estava buscando um milagre.
E a igreja hoje, enquanto está trabalhando sob a tarefa da pregação do Evangelho, com sinais e maravilhas, seguindo-a, eles estão se preparando para um milagre, o rapto da igreja e a ida para a casa, preparando o povo, dando-lhe luz, aliviando das coisas do mundo e colocando suas almas na presença de Deus, para que quando Jesus aparecer pela segunda vez na glória, naqueles que estiverem prontos, sejam raptados e levados juntos para encontrá-lo nos ares e estarem com ele. Parágrafo 38. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Todas estas coisas que você vê acontecendo, abrindo. Deus conceda hoje que você abra o seu entendimento, para que você veja estas placas de sinalização. E os milagres sobrenaturais estão bem na nossa frente hoje, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E estamos na junção. Observem, e quando Noé começou a advertir o povo e a pregar, muitos riram dele, zombaram dele porque sua mensagem parecia ser totalmente irracional. E hoje, como poderia o povo hoje, quando dizem, temos os melhores médicos do mundo, temos os melhores clínicos que já tivemos, temos tudo isso, aquilo e aquilo outro, por que necessitamos? Ouçam, hoje precisamos da cura divina mais do que jamais precisamos. É à medida que os dias passam, haverá mais e mais necessitados. E acontecerá após algum tempo que, a não ser que o homem seja selado com o Espírito Santo, é difícil dizer, ele está aberto a todo tipo de coisas. Ele está falando de doenças, viu? Enfermidades. A não ser que ele seja selado com o Espírito Santo, ele estará aberto a todo tipo de coisas. Agora, se você está selado com o Espírito Santo, como que você vai ter medo de todo tipo de coisa que vem do inferno, não é? Mas vamos aqui, não é? A não ser que ele seja selado com o Espírito Santo, é difícil dizer, ele está aberto a todo tipo de coisas. Não se aproxime de nenhum daqueles que têm o selo de Deus na sua testa. Quando aquelas tremendas pragas começarem a cair, estamos na junção, no cruzamento agora. E como observamos e vemos Noé, como ele saiu advertindo o povo, dizendo que viria uma chuva, e o povo nem mesmo sabia o que significava chuva. Nunca tinha chovido. E as pessoas no mundo hoje, após 2000 anos de pregação do Evangelho, não sabem o que significa nascer de novo do Espírito de Deus. Elas não sabem o que significa onipotência. Como? Deus, no seu grande poder onipotente, que pode transformar a alma de um pecador de rua a uma posição angelical no reino de Deus, como
um filho e filha de Deus. Eles não compreendem isso. Eles estão muito ocupados, apaixonados com as coisas do mundo, luzentes, né? Flertando com o mundo, e não sabem que aquele é um espírito maligno e é uma grande placa de sinalização para o povo deste dia, para que observem e estejam prontos. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantem vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Não somente isso, mas Deus mostrou sinais através de Enoque. Ele mostrou sinais através de Noé. E o mundo riu daquilo. Mas um dia vem um trovão e um relâmpago, vem fogo do céu. O relâmpago e trovões começam a soar. Isso é um milagre por si mesmo, e a chuva começa a cair. Mas aqui está o grande milagre. O milagre foi como Deus tinha seu filho crente escondido na arca da segurança, todo o tempo que trovejava. A chuva estava caindo, Noé estava descansando na arca com Deus, predestinado, pré-ordenado para estar naquela arca. Quando as pragas estavam caindo, Noé estava descansando em segurança. Aleluia! Aquele que tinha sido criticado havia entrado no descanso. Glória a Deus, não é? Aqueles que eles criticaram e riram, hoje, e riem. Deixa eu ler outra vez, começar o 46 aqui, né? Aqueles que eles criticam e riem, hoje, porque você deseja viver uma vida totalmente rendida ao Senhor Jesus, eles não sabem que você está guardado sob os seus braços eternos. Não sabem que você está descansando, tão salvo o quanto possa estar na onipotência, e nada pode te fazer mal. Amém? Como é que ele disse mesmo aqui? Nada? Nada pode te fazer mal? Isso mesmo, nada pode te fazer mal. Nós precisamos ser crentes de fé, crentes de verdade. Não crentes incrédulos, não é? Mas crentes que creiam em Deus e creiam e na sua própria fé, né, também. 47. A arca começa. A água começou a chegar. E o povo começou a gritar e clamar e gritar e se comportar assim. E em vez da arca ficar ali, ela flutuou por cima o tempo todo, carregando a Noé e embalando-o nas ondas, né? Claro, era uma placa de sinalização. Deus varreu o mundo, limpando-o do pecado. Ele ia começar um novo. Os sinais e maravilhas apareceram antes que ele fizesse isto. Então, é bom a gente dar uma paradinha aqui para, assim, refletir, né? Quer dizer, ele começou a mandar os sinais antes. Noé fazendo uma arca, parecia uma loucura, né? Ele fazia uma embarcação daquele tamanho, como que aquilo ia subir, né? Mas a verdade é que a história deixou claro que Noé estava certo. E Enoque também. Certamente ele vai falar sobre Enoque, né? Que Enoque andou com Deus. E ele desapareceu. Deus para si o tomou.
Mas eu não quero adiantar, né? Então, mas vamos aqui então, do 48, vamos lendo que a gente vai ganhando nosso tempo, ao invés de ficarmos comentando, né? 48. Observe na saída, Deus libertou Israel, que estava em cativeiro, lá embaixo no Egito, antes de Deus mover um dedo para Israel. A primeira coisa que ele fez foi realizar um sinal sobrenatural, para mostrar que ele era onipotente, que ele ainda vivia. Os sacerdotes e os rabinos, e assim por diante, daquele dia, pensaram que Deus havia saído de existência. Exatamente como eles fazem hoje. Mas Deus ainda é onipotente. E ele ainda realiza milagres. E eles pensavam que ele não existia mais. Mas exatamente naquele meio tempo, Deus desceu para a modesta, humilde família de Levi e trouxe um filho, o qual era o libertador. Aleluia! E como o pequeno Moisés foi guardado na sua arca, gostaria de ter tempo para entrar nisso e explicar como eles levaram ao rio. E ali, no meio dos crocodilos e tudo mais, operou o miraculoso, né? O milagre se operou ali. Como ele preservou Moisés bem no tempo, como quando eles pensavam que todos os dias de milagres haviam passado. Mas eles estavam na junção. Eles tinham a palavra. Eles tinham os ossos de José. Eles estavam bem. Eles eram sinais. Sim, que Deus ainda vivia e reinava e estava em um dia, mas não somente isto, mas continua além da palavra. Eles tinham o Deus onipotente, o qual não pode falhar, o qual é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o qual se colocou no meio de todos eles. E na idade dos 40, quando Moisés estava de pé ao lado do rio, ou melhor, ao lado do deserto, Deus desceu na forma de um anjo. E Deus, antes dele destruir o Egito e tirar os seus filhos e mudar toda a dispensação, ele apareceu na terra e enviou anjos ao pobre e necessitado. Ele realizou sinais e maravilhas e ele mostrou a Moisés a sua glória, como ele poderia pegar uma vara e realizar um milagre, como ele poderia colocar sua mão no seio, no seu peito, e curá-la da lepra. O que foi isso? Nós temos o tempo de mudança. Nós temos a junção das estradas. E o grande Deus imutável, o qual estava é imutável, o qual realizou estas coisas nas junções do tempo. O passado, quanto mais ele o fará agora, quando todo o inferno está em fúria. E o fim do tempo está aqui. Ele é o mesmo. Ele não falha. O onipotente encontra o miraculoso. Com certeza, o insondável, o pensamento irracional do homem nunca pode compreender o miraculoso. Você tem que entrar em contato com a onipotência. E então, quando você o faz, você está em contato com o sobrenatural.
sua vida muda, seus pensamentos muda, ou digo, seu pensamento muda, sua mente muda, você se torna diferente. Suas enfermidades desaparecem. O grande poder de Deus começa a mover. Parágrafo 53. Moisés na sarça. Ele viu e ouviu o onipotente e ele viu o miraculoso. Deus não estava satisfeito em dar a Moisés apenas uma mensagem para descer e pregar apenas para os egípcios e para pregar para os israelitas. Deus, o onipotente e miraculoso Deus, não era um Deus para revelar isso apenas a um homem. Mas ele disse: toma estes sinais. Aleluia! Tome estes sinais e mostre-os aí embaixo. Eu estarei contigo. Aí o profeta, ele começa os 54 assim com uma exclamação, né? Eu estarei contigo. Mudança. A junção chegou. É hora de acontecer algo. Mas antes que isso aconteça, Deus dá a sua advertência. Ainda sou Jeová, ainda vivo, sou onipotente, e eu sou o Deus miraculoso. E quando ele desceu para o Egito, ele tomou a sua vara e a jogou no chão, e curou a sua mão da lepra, e fez aquelas coisas. Então, eu quero que você observe cada vez que o miraculoso foi realizado, Satanás estava ali para falsificá-lo. E como ele estava falsificando naquele dia, ele continua o mesmo falsificador hoje. Mesmo suas imitações somente apontam para o tempo final da junção. Eles tinham alguns velhos adivinhadores lá embaixo, chamados de Janes, ou Jane e Jambres, que se levantaram e eles podiam jogar suas varas no chão e transformá-las em serpentes e assim por diante, e fazer exatamente como eles fizeram. Mas Deus vindicou quem era Deus. Eles podiam trazer pragas, mas eles não podiam realizar a cura divina, porque somente Deus pode curar. E eles podiam fazer aparecer um tumor, mas não podiam tirá-lo. Isso é bom a gente guardar, né? Eles podiam fazer um milagre de aparecer um tumor, mas depois eles não podiam tirá-lo, né? Deus estavam em seu poder ali para mostrar que a verdadeira cura divina era seu milagre para provar a onipotência na junção da estrada. Os egípcios chamaram os tumores, mas eles estouraram em si mesmos. Mas o servo de Deus podia tirá-los. Por quê? Eles podiam imitar. Nos foi ensinado nesses últimos dias que haveria a mesma coisa, como Jane e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo estes resistirão à verdade, homens de mentes perversas, concernentes à fé. Como eles fariam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, irreconciliáveis, incontinentes, tendo aparência de piedade. O dia em que estamos vivendo, a junção da estrada, no fim da estrada, no fim da era, Deus está provando isto que
Que dia maravilhoso para se viver! Deus lhes provou e se vindicou e obteve glória. Como ele desceu lá embaixo no Egito e feriu a nação, como ele trouxe Israel nas asas de uma águia e realizou sinais e maravilhas, porque ele é o nosso onipotente. E ele opera o miraculoso. Antes de afundar as carruagens de Faraó, ele deu todo tipo de sinal. Ele deu sinais de cura divina, ele deu sinais de todas as vindicações de seu poder, como ele poderia salvar um filho mais velho ou tirar um filho mais velho, como ele poderia destruir ou como ele poderia salvar vida, como ele podia realizar milagres, ele podia fazer o miraculoso, e como o sol e a luz escureceram, como o granizo varreu o chão, como o relâmpago varreu o país e matou o gado e assim por diante, exatamente como foi feito nos dias de Noé. E ele disse: nos últimos dias a lua falhará em dar a sua luz, e o sol não brilhará, e ele se tornará negro como saco de cilício, gotejará como sangue. Quando ele esconder a sua face e chorar, ela mesma e suas gotas sangrentas de tristeza, Deus estará na terra, onipotente, operando o miraculoso, com certeza ele pode, ele é onipotente. Pense nisto. Ali embaixo, no Egito, como ele realizou aqueles sinais e maravilhas e as coisas que ele havia feito, ele é Deus, nada pode tomar o seu lugar. Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui, né? Ainda dá para ir mais um pouquinho. Nada pode tomar o seu lugar. Observe, Deus realizou o seu milagre e ele deu a Faraó uma chance. E Faraó falhou e recusou tomar sua chance. Ali não restava mais nada. Quando um homem rejeita a misericórdia de Deus, há somente uma coisa. Esta é o julgamento. E, meu caro amigo, hoje Deus nos ajudando, quando você vir o fim deste assunto chegar, e se você rejeitar a misericórdia que te é oferecida através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, não estará nada mais, não restará nada mais, exceto o julgamento divino. Não pode haver mais nada. Faraó finalmente desperdiçou seu dia de graça. E ali não restou mais nada, porque a junção estava à mão. E Deus conectou o tempo. Quando Ló e Abraão, em outro tempo, quando Abraão ia ser o governador do mundo, olha só, eu nunca havia ouvido isso antes, não é? Não sei se você já tinha ouvido, mas acho que não, né? Quando, é o 68, né? Quando Ló e Abraão, em outro tempo, quando Abraão ia ser o governador do mundo, sua semente tinha que se espalhar sobre a terra. Ele tinha Ló, o seu sobrinho, consigo, que era
um parente. E que lindo quadro hoje da igreja fria, formal e indiferente para a nascida do Espírito, eleita, chamada, separada, igreja do Deus vivo. Eles habitavam na mesma planície. Então, ele vai falar aqui sobre Abraão e Ló, né? Eles habitavam na mesma planície. Mas, finalmente, chegou o tempo em que Ló levou seu grande grupo para Sodoma e Gomorra, onde eles seriam populares, onde eles escolheriam a terra, e Abraão permaneceu na vontade de Deus e tomou os pobres da terra. Sara, sua linda esposa, e Abraão permaneceram com os pobres da terra, a fim de que pudessem servir ao Senhor. Deus não promete um mar de rosas. É bom prestar muita atenção nisso. Deus não promete um mar de rosas. Não falsifique um cristão. E não falsifique a mensagem, dizendo-lhes que tudo vai ficar bem. Nada vai te fazer mal. Nada está acontecendo. Não existe provações ou nada. Isto é errado. Como disse o poeta, devo eu ser levado ao céu em uma cama de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e navegaram através de mares de sangue? Uma poesia, não é? Não, Senhor, Deus não promete facilidades e prosperidade, mas Ele promete graça para suportar em todo o tempo, e a graça é a graça que buscamos. Isso é muito bom, nós observarmos isto, né? Que Deus não promete, né, nos conduzir assim em mares de rosas. Ele permite que venha o sofrimento, venham as provas, mas Ele concede a graça. É muito bom pensarmos nisso. Ele concede a graça, e é ela que nós buscamos. Abraão escolheu o caminho de Deus. Ele permaneceu no topo da montanha, porque ali não havia muito pasto para o seu gado. Mas Ló, um tipo do mundo apóstata, a igreja que não crê no miraculoso, então finalmente chegou ao ponto em que aquelas coisas se voltaram para Deus até haver uma junção. Tinha que haver um tempo, pois Abraão era o herdeiro da terra. Ó Deus, por que os cristãos não veem? Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O tempo da junção está à mão. Nosso Pai, para mostrar que estamos no fim do tempo, vem o miraculoso, o sobrenatural, o onipotente, operando o miraculoso. Olhe para ele. Durante o tempo de Abraão, pouco antes do fim do tempo, veja o que aconteceu no mundo, lá embaixo, em Sodoma, na grande cidade. Abraão vivia em uma tenda, herdeiro de todas as coisas, vivia em uma tenda. Então não é de se admirar que o poeta dissesse: uma tenda ou uma cabana, por que devo preocupar? Você é um herdeiro de todas as coisas. Se você está em Cristo, Deus lhe deu a terra. E Ele é o Rei, e estamos nele, um herdeiro de todas as coisas.
a onipotência, o miraculoso e no tempo da junção. Observe atentamente agora enquanto seguimos com isso. Observe como Deus fez pouco antes do fim do tempo. Lá embaixo em Sodoma, a perversão estava aumentando. Homens se tornando homossexuais, pervertidos, mudando o curso natural da natureza humana para métodos pervertidos. Veja o mundo hoje. A coisa toda está se tornando uma dispensação pervertida. E grandes lugares onde os homens vão estudar religião, em grandes escolas, e já falei sobre isso, e sei disso, onde os homens não podem se casar com mulheres, mas isto é tão horrível, e como nas escolas hoje, nestas igrejas modernas aí fora, como esta grande coisa, os homens bebem e fumam e estimulam o desejo sexual e saem com garotinhas e assim por diante, e começam na sua infância até que seu verdadeiro curso de vida esteja pervertido. Deus os entregou à destruição. E suas vidas têm sido tão misturadas até não serem mais homens e mulheres naturais. O diabo os apanhou. Isso aqui é um retrato falado da situação do mundo hoje, não é? Eu vou ler mais um parágrafo aqui só, né? Veja a junção ali com Sodoma e Gomorra. Veja na junção dos dias de Noé, casando e dando-se em casamento. Vê você a placa de sinalização? A congregação, amém, editor. O que aconteceu? Ao mesmo tempo, Deus tinha um profeta na terra. O irmão Brana bate no púlpito, né? 4 vezes ele bateu, não foi só 3. 4 vezes. Antes do fim do tempo. Aqui está, ouçam, sempre antes do fim do tempo. Quando Satanás solta seus personificadores, Deus envia seus profetas. E nos foi dito na Bíblia que nos últimos dias, vossos jovens terão visões, e meus servos e servas profetas apareceriam novamente na terra. Videntes apareceriam na terra no fim dos tempos. Estamos aqui, estamos na junção. Foi profetizado através de todos os santos profetas, através da era, e predito através da sagrada palavra de Deus. O fim do tempo, como o Senhor faria, como seriam as suas bênçãos, e o que o diabo faria naqueles dias, o que aconteceria no fim do tempo. Nós vamos parar no parágrafo 82, né? É um assunto muito bom, mas o tempo já se esgotou ali, então nós vamos parar agora para agradecermos ao Senhor por este momento de termos essa oportunidade, mesmo em condições adversas, né? Não podemos estar na igreja adorando ao Senhor ali, mas mesmo em condições adversas, o Senhor tem nos dado a oportunidade de podermos ouvir a Tua Santa Palavra. E estamos reunidos de uma forma ou de outra, né? Se não é assim fisicamente, mas estamos reunidos em espírito, em uma fé só, e assim sucessivamente, né? Nós vamos agradecer ao Senhor nesta hora. Nosso bendito Deus e Pai Celestial,
agradecemos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelas bênçãos recebidas, por esse culto, por esta palavra, pelos cânticos que cantamos e por tudo, ó Pai, pela oração. E agora nós suplicamos ao Senhor que esteja com as mãos estendidas sobre os teus filhos, sobre o teu povo, guardando, Senhor, nas ruas, livrando dos males, dos demônios que vêm, porque o Salmo disse que haveriam pestes que andariam de dia, mortandade que assolaria ao meio-dia, e pestes que andariam de noite. Mas o Senhor livra o teu povo de todas estas coisas. Guarda os teus filhos, Senhor, debaixo da tua proteção divina, debaixo do miraculoso, como o profeta expressou na mensagem. Ó Pai bendito, agradecemos ao Senhor por todas estas bênçãos, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, estamos chegando ao final, não é? De mais este culto, que é uma bênção para nós. De todas as formas, estamos reunidos ao redor da palavra, não é? Então é uma bênção. Que Deus guarde a todos vocês, nos livrem dos males e nos sustente nas tuas santas e preciosas mãos. E eu quero ainda em tempo lembrar a todos os que estão assistindo, não é? Pelo YouTube, se você não é inscrito nesse canal, então inscreva-se, não é? E também não esqueça de curtir, eles dizem, dar o like, não é? Não esqueça de curtir o vídeo, não é para nós ganharmos dinheiro com ele, não. Né? É para que outras pessoas como nós, que temos sede da palavra, que cremos na palavra, possam ser alcançados também. Não é? Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós voltaremos no próximo culto, se Deus quiser. Amém. Amém, Jesus.